Saito é um fracote que é convocado para uma academia de magos por uma maga que o trata como um camponês. No entanto, quando ele descobre uma habilidade secreta para dominar qualquer arma que toca, todos os vilões do campus imploram para que ele use sua espada especial para derrotá-los. Tudo começa no primeiro dia de uma nova sessão na Academia de Magia Tristem. Depois de dar as boas-vindas aos alunos no segundo ano, uma professora chamada Chevreuse chama uma aluna distraída chamada Louise para tentar um feitiço de alquimia. Nesse momento, toda a turma pede para ela escolher outra pessoa porque Louise nunca conseguiu realizar um feitiço apropriado desde que nasceu. Ao ouvir isso, Louise fica irritada e decide provar que estão errados. Mas em vez de replicar o feitiço como Chevreuse fez, ela transforma toda a classe em um salão de baile disco. Após a classe se cobrir de fumaça, Augusta imediatamente diz a Chevreuse que eles a avisaram, apenas para ver que ela já perdeu a consciência de choque. Enquanto isso, a secretária do diretor Osmond acaba de terminar de brincar com os pãezinhos da sua secretária e de repente se lembra que os alunos do segundo ano têm que invocar seus familiares amanhã. Horas depois, Louise sai da sala de detenção e Augusta aparece com seu grupo para rir antes de dizer que ela definitivamente vai falhar na invocação do familiar amanhã. No entanto, Louise de repente afirma que vai invocar o maior familiar que eles já viram, e Augusta acaba pensando nisso pelo resto da noite. Na tarde seguinte, todos na classe se reúnem no pátio para invocar seus familiares, e depois que todos eles realizam o ritual com sucesso, Augusta vê Louise se escondendo e pergunta se ela já esqueceu sua promessa de invocar o maior familiar que o mundo deles já viu. Louise então sai para realizar o ritual e todos se preparam para assistir a outro fracasso épico. Mas desta vez, as coisas tomam um rumo estranho quando ela acaba invocando nosso inútil protagonista Saito. Após todos zombarem dela como de costume, ela tenta encerrar o ritual, mas Colbert lembra que é uma cerimônia sagrada que só pode ser realizada uma vez, o que significa que agora ela está presa a ele. Enquanto Louise luta para aceitar isso, Saito fica assustado pelo fato de que ele nem consegue entender o idioma. Então ele tenta fugir, mas Louise o impede para completar o ritual com um beijo. No momento seguinte, ele sente uma energia poderosa fluindo pelo corpo e começa a gritar de dor até que uma marca aparece em sua mão e o faz desmaiar. Horas depois, ele acorda no quarto de Louise e continua entrando em pânico. Então ela tenta calá-lo com um feitiço de silêncio, mas acaba virando um feitiço explosivo, como todas as suas outras tentativas fracassadas de magia. No entanto, quando ele se levanta e tenta atacá-la, ela percebe que finalmente podem entender a língua um do outro e explica cuidadosamente sua situação para garantir que ele entenda que ela basicamente o possui. Assim que ela para um momento para recuperar o fôlego de tanto falar, ele sai correndo pela porta para escapar, mas acaba vendo Gish usando sua magia em um calouro inocente, muito ingênuo para perceber que ele é um conquistador. Depois que Saito passa por ele, Louise diz para ele parar de ser tão inútil o tempo todo, então ele se junta a ela para perseguir Saito e, eventualmente, usa magia de levitação para capturá-lo. Vários minutos depois, Saito explica que veio de um lugar chamado Japão, e diz a Louise para enviá-lo de volta o mais rápido possível, mas ela diz para ele esquecer e de repente começa a se despir. Enquanto cobre os olhos, ele pergunta como ela pode ficar tão à vontade se despindo na frente dele, então ela lembra que ele não passa de um escravo inútil que agora ela tem que tolerar. Depois de dizer a ele para se certificar de que suas roupas estejam lavadas para amanhã, ela sobe na cama, mas ele fica irritado e diz que nunca vai lavar a roupa dela. No entanto, quando ela lhe lembra que é a única capaz de cuidar dele, ele concorda relutantemente e rasteja para um colchão para dormir. Na manhã seguinte, ele acorda com roupas limpas e diz que ela tem que tirar a corrente dele, já que ele não tem para onde fugir, mas ela pede seu escudo enredo primeiro. Depois de ele as entregar, ela diz para ele vesti-la, mas ele novamente tenta recusar, então ela promete tirar as correntes se ele parar de discutir a cada comando. Minutos depois, ela o leva ao salão de café da manhã e ele fica animado ao ver o banquete luxuoso que estão tendo, até que ela aponta para o chão e lembra que camponeses não se sentam à mesa. Depois de mastigar pão duro no café da manhã, ele a segue para fora e pergunta por que ela não o deixou no quarto antes de perguntar por que todos estão brincando com seus familiares. Assim que ela explica que eles precisam passar o dia construindo um forte laço com seus familiares, Augusta aparece com seu salamandra flamejante para se exibir como de costume. Assim que ela sai, Louise desconta sua raiva em Saito e ordena que ele lhe traga um chá, então ele sai e acidentalmente esbarra em uma empregada no caminho. Ele imediatamente a ajuda com o bolo derramado, mas ela reconhece o sinal em sua mão e pergunta se ele é o familiar camponês de que todos estão falando. Depois que ele se apresenta, Gish começa a exigir seu bolo, então ele se oferece para levá-lo, mas Suísta lembra que estava no chão. Saito ainda insiste em levar para ele como vingança pelo que ele fez na noite passada, e Gish mal percebe enquanto inventa mentiras diabólicas para que sua garota Margarita não perceba que ele é um traidor de categoria profissional. Assim que ela menciona um rumor sobre ele estar ajudando uma garota do primeiro ano, Saito agradece por ter salvado ele na noite passada, e diz que finalmente entende o sistema de classificação das classes, porque o manto marrom na garota da noite passada obviamente significa que ela era do primeiro ano.
Isso faz com que Margarita fique ainda mais desconfiada, e como se isso não bastasse, Kate começa a procurá-lo, então ele rapidamente puxa Margarita para entrar sorrateiramente. Infelizmente, Saito a direciona diretamente para ele, e quando ela se oferece para alimentá-lo com as guloseimas que fez, Saito pergunta se foi por isso que ele parecia tão encantado com ela na noite anterior. Quando as duas garotas começam a interrogá-lo, ele diz a Saito para parar de falar, mas Saito insiste e diz para ele fazer um trabalho melhor em sair com as duas na próxima vez. No momento seguinte, Margarita desativa o sistema nervoso dele com um tapa brutal que atrai o resto da turma para assistir ao espetáculo humilhante. Para redimir sua reputação já manchada, Gishi desafia Saito para um duelo e imediatamente se dirige ao campo de luta. Nesse momento, Louise agarra Saito e diz que ele tem que se desculpar, mas ele se recusa e pede direções para o campo de luta. Em questão de segundos, eles são cercados por toda a classe e todos ficam empolgados para ver se Gishi é tão bom na luta quanto é com as garotas. No entanto, Louise de repente começa a implorar a Gishi que pare, porque não há como Saito vencer contra sua magia. Felizmente, Saito ainda se recusa a desistir, então Gishi invoca um golem blindado que imediatamente quebra suas costelas com um soco brutal. Enquanto a luta continua... Notícias. Colbert acabou de mostrar a Osmond o sinal que apareceu no pulso de Saito, e lembra-lhe que só apareceu em um espírito familiar lendário. Nessa altura, o rosto de Saito começou a mudar de forma, então uma nerd chamada Tabitha começa a sair com seu dragão. Mas apesar disso, Saito ainda se recusa a recuar, então Gishi lhe dá uma espada por pena, e lhe oferece a opção de recuar se ele se desculpar pelo desrespeito. Assim que Saito estende a mão para a espada, Louise o segura e diz para ele se desculpar, porque Gishi realmente vai dar tudo de si se ele pegar. Mas ele se recusa e diz que nunca se curvará de um cafetão inútil antes de pegar a espada. Nesse momento, ele percebe um aumento repentino na sua força e corta o golem de Gishi com um único golpe. Depois de cortar facilmente o restante deles, Gishi admite a derrota como o beta inútil que é. Então Saito solta a espada e de repente desmaia. 3 dias depois, ele acorda na cama e vê Siesta, que então lhe diz quanto tempo passou e explica que Louise tem cuidado dele. Vários minutos após suas habituais tarefas de lavanderia, todos os outros alunos começam a ir para a aula com seus familiares, então ela o puxa pela orelha para se juntar a eles. Logo depois, Michevus começa uma nova aula e Margarita rapidamente lembra a todos que seu cérebro funciona, exceto quando Gishi mexe com ele. Mas ao se sentar, Saito percebe por que o beta fraco é obcecado por seus pãezinhos. Louise nota o olhar estranho e imediatamente esmaga suas nozes antes que Augusta de repente diga que alguém na classe é muito estúpido para executar feitiços de nível iniciante. No momento seguinte, todos começam a olhar para Louise, fazendo Saito perceber que sua mestra é ainda mais inútil do que ele. Assim que saem da aula, ele a provoca sobre isso, mas quando ela de repente decide deixá-lo sem comida pelos próximos dias, ele se lembra de seu lugar e implora por misericórdia. Horas depois, ele percebe que ela está realmente falando sério e tenta implorar novamente, mas ela lhe diz para esquecer e se concentrar em vesti-la para dormir. Depois de obedecer às suas ordens, ele lembra-a da sua responsabilidade de garantir que ele está bem, então ela decide deixar passar até que ele fica um pouco animado demais e diz que ela tem mais chances de aumentar seus atributos do que de melhorar em magia. Como punição extra pela desrespeito, ela o faz dormir lá fora, mas Siesta, que por acaso estava passando, o leva para a cozinha para um buffet à vontade. Ele fica surpreso com a hospitalidade de todos os trabalhadores até que o chefe de cozinha, Marteau, diz que todos se tornaram fãs dele depois que ele derrotou Gishi e mostrou que não é preciso ter habilidades especiais para enfrentar usuários de magia. Saito então tenta explicar que ele nem sabe como fez aquilo, mas o amor de Marteau atinge novos patamares e ele de repente pede um beijo na boca calorosa. Depois de afastá-lo, Saito rapidamente termina a refeição e sai com Siesta para agradecê-la por cuidar dele. No entanto, ela diz a ele que foi na verdade Louise que o trouxe de volta do outro lado com uma poção muito cara. Ao ouvir isso, ele diz para ela não dar crédito a Louise, porque ela provavelmente tem muito dinheiro sobrando. Mas então, ela de repente pergunta se eles podem ter uma conversa mais pessoal em algum momento no futuro. Isso pega Saito de surpresa, mas ele consegue se manter calmo e novamente a agradece antes de voltar para dentro. Assim que ele chega ao corredor, ele vê o familiar de Augusta e tenta correr, mas rapidamente é imobilizado e levado até o quarto dela, onde ela estava esperando para mostrar seus pãezinhos com sabor de chocolate. Apesar de ver a lingerie obviamente estranha, ele finge não entender e pergunta o que ela quer, então ela se aproxima e diz que tem sonhado com o bastão de carne dele desde a luta com Gishi. No entanto, assim que ela tenta conseguir um beijo, os namorados dela começam a aparecer para os exercícios habituais. Então ela tenta inventar uma mentira, mas acaba jogando todos pela janela. Sentindo o perigo, Saito rapidamente a lembra que já tem uma mestra a quem é meio leal, mas ao ver os enormes chocolates no peito dela, seu cérebro desliga. Infelizmente, assim que Augusta trava os lábios com ele, Louise aparece e ordena que ele volte com ela. Quando Augusta se recusa a deixá-lo ir e puxa sua cabeça para seus seios, Louise explica como ele provavelmente será massacrado pelos namorados dela, que usam magia por roubar o gatinho da comunidade deles. Isso faz Saito voltar à realidade.
Então ele a segue para o quarto, onde ela imediatamente começa a chicoteá-lo por deixar seu bastão de carne controlá-lo. Depois de implorar para ela parar, ele finalmente segura o braço dela e pergunta se ela está com ciúmes por ele ter dado atenção a alguém. Mas ela responde esmagando suas bolas e pisando em sua cabeça enquanto explica como a família dela e a de Augusta estavam em conflito desde o início dos tempos. Momentos depois, ele explica como a salamandra de Augusta o arrastou para o quarto dela. E quando ela pergunta por que ele não conseguiu encontrar uma espada para se defender, ele afirma não ter ideia de como sequer venceu a luta contra Gish, fazendo-a perceber que ele ainda é o fraco patético que era quando o convocou pela primeira vez. Ela então toma um momento para pensar antes dele dizer para ir para a cama porque eles têm que acordar cedo para alguma coisa. Enquanto ele imediatamente pega um pouco de palha para sair, ela diz para ele ficar no quarto caso Augusta tente agir de forma estranha de novo, mas ele entende errado e pensa que ela realmente tem uma queda por ele, então ela decide colocar juízo na sua cabeça vazia. No início do dia seguinte, Augusta se prepara para conquistar o coração dele, mas ao vê-lo saindo com Louise, ela rapidamente corre para o quarto de Tabitha para pedir ajuda para segui-los. Depois que ela inventa uma história triste sobre como Louise a está impedindo de ter seu verdadeiro amor, Tabitha convoca seu dragão para rastreá-los. Horas depois, Louise e Saito chegam a uma cidade mercante. E após alguns minutos andando por aí, ela encontra a loja de armas e o leva para dentro para encontrar uma espada. O híbrido de Castor, que é dono da loja, inicialmente lhe dá uma espada que parece um palito de dente chique, e quando Louise exige a melhor, ele decide trapacear e pega a peça mais extravagante da loja antes de afirmar que custa quase o mesmo que uma pequena mansão. O preço obviamente choca Louise, então ela diz a ele seu orçamento e ele escolhe uma espada condenada. Quando Saito começa a reclamar de quanto ela parece velha, ele jura que é na verdade uma joia escondida que ninguém parece notar. Então Louise, relutantemente, concorda em pagar por isso. A caminho, Saito continua reclamando, então ela admite estar com pouco dinheiro e diz pra ele calar a boca. Mas ele de repente se lembra quando Siesta disse a ele que gastou uma fortuna na poção de cura que o reviveu. Ao saírem, Augusta, que chegou bem a tempo de vê-lo saindo da loja, decide comprar a espada mais chique que o dinheiro pode comprar. À noite, ela o apresenta a Saito e zombam de Louise por ser uma mestra avarenta, enquanto Tabitha relembra como usou suas latas de enredo para enganar o dono da loja sem cérebro a vendê-lo por um preço baixo. Assim que as duas meninas começam a discutir sobre quem vai cuidar de Saito, a espada enferrujada diz a elas para calarem a boca para que ele possa dormir. Ambas imediatamente se aproximam para garantir que não é um caso de loucura coletiva. E depois que a espada se apresenta como Delfinger, Saito concorda em mantê-la enquanto Louise se pergunta por que ela sempre fica com as coisas anormais. Dias depois, Osmond assina um acordo para um conde rico chamado Mott, que então o agradece antes de se virar para sair. Ao chegar à porta, ele vê a secretária Milkbags e imediatamente a convida para jantar. Então ela rapidamente cobre seus atributos e agradece a ele pela oferta. Uma vez dentro, ela pergunta a Osmond por que ele veio, mas ele diz para ela se concentrar em um ladrão de magos que recentemente começou a roubar coisas valiosas de usuários de magia. Ela então tenta descobrir quem eles poderiam ser, mas Osmond começa a provocar seus bolos com um brinquedo, então ela decide bater nele novamente. Ao anoitecer, muitas horas depois, Saito tenta lavar lingerie de seda, mas rapidamente fica confuso. Então Siesta aparece e o ajuda antes de perguntar de onde ele veio, porque toda pessoa normal deveria saber como se lavam roupas de seda. Em vez de passar por todo o processo de explicar o Japão do século XXI, ele simplesmente diz a ela que veio de uma terra distante. Mas então ela de repente o agradece por tudo o que ele fez desde que apareceu. Depois de também afirmar que se sente muito melhor em relação ao seu trabalho por causa dele, ele volta pra dentro e se pergunta por que algo parecia estranho com ela. No momento seguinte, Augusta abre a porta para atraí-lo para dentro, e quando ele tenta fugir, ela o lembra da espada que comprou e oferece para dar a ele, já que não a usará tão cedo. Depois de segui-la para pegar a espada, ele pergunta por que ela é obcecada em agradá-lo quando já tem um exército de bajuladores leais de alto nível. Então, ela começa a explicar como nunca aplaudiu um camponês de baixo nível antes. Ao perceber que é apenas um experimento para ela, ele se levanta para sair, mas ela o detém e começa a oferecer todos os seus itens valiosos como presentes para fazê-lo mudar de ideia. Mesmo com tudo isso, ele ainda se recusa a ficar com ela, então... Ah, vamos lá, cara. Então ela ataca e admite que gosta quando ele se faz de difícil. Louise então aparece para resgatá-lo e pergunta por que ele queria a espada, já que havia escolhido Delfinger. Na manhã seguinte, ela lhe diz para ficar do lado de fora com todos os outros familiares. Mas depois que ela sai, ele rapidamente se cansa dos outros familiares e começa a entrar quando Marteau de repente se oferece para alimentá-lo novamente. Momentos depois na cozinha, ele enfia a comida na boca o mais rápido possível antes de perguntar por Siesta porque não a viu o dia todo. Assim que ele se desculpa por esquecer que ela não trabalha na cozinha, Marteau diz a ele que ela na verdade se demitiu e foi trabalhar para o Conde Mott logo antes do amanhecer. Mais tarde, à tarde, ele conta isso para Louise e pergunta por que ela simplesmente iria trabalhar para alguém assim. Então Delfinger explica como colocações de trabalho repentinas como essa definitivamente significam que ela vai estar drenando a fonte de Mott pelo resto da vida.
Alguns minutos depois, Gish começa a usar seu charme em Margarita novamente, e quando Saito aparece, ele entra em pânico, mas Saito diz pra ele relaxar porque só queria fazer algumas perguntas. Pouco depois da conversa, Louise percebe que ele não voltou para o jantar, assim como Augusta também aparece com um banquete que preparou para conquistá-lo. Louise imediatamente diz a ela para parar de tentar enganá-lo, mas Augusta responde que não adianta brigar por isso, já que ele nem está aqui. Elas então tentam descobrir onde ele poderia ter ido, até que Gish diz que ele estava pedindo direções para a propriedade do Conde Mott. Enquanto Augusta começa a rir de Louise por ter perdido seu familiar para um conde, ela percebe por que ele foi lá e sai correndo para impedi-lo. Mais de uma hora depois, Saito chega na propriedade, mas é imediatamente recebido por um guarda que o leva para ver o Conde Mott. Assim que ele pede Siesta de volta, Mott fica irritado e diz para ele ser grato por seus guardas não o despedrarem ali mesmo. Mas Saito continua implorando e promete fazer o que ele pedir se concordar em deixar Siesta voltar para a academia. Quando Mott diz para ele esquecer isso e que ela o agradará até ele se cansar, Saito tenta atacar, mas é contido pelos guardas. Mott então decide puni-lo severamente, mas Siesta corre para implorar por ele. Depois que ela também promete fazer o que ele quiser, Mott fala a Saito sobre um livro especial pertencente a uma família poderosa e promete deixar Siesta ir se ele conseguir recuperá-lo da filha da família, que atualmente está no 2º ano na academia. No momento em que menciona o nome da família, Saito sai correndo ao lembrar que é o livro que Augusta lhe mostrou. Mas Louise aparece em um cavalo e o leva de volta para seu quarto, onde lhe diz para esquecer Siesta, porque não há nada que possam fazer sobre isso. No entanto, no momento em que ela adormece, ele escapa para o quarto de Augusta para pedir o livro, e ela o tira facilmente antes de explicar como é inútil para ela. Depois de dizer que o livro deixa os rapazes com um humor estranho, ela mostra a ele que seus bolos podem fazer um trabalho muito melhor em acordar o pequeno Johnny antes de puxá-lo para perto e dizer que ele pode ter o livro se concordar em namorá-la. No momento seguinte, ele fica irritado e diz que todos os usuários de magia poderosos são iguais antes de pegar a espada que ela lhe deu e sair furioso. Minutos depois, Tabitha o vê fugindo no cavalo de Louise e vai até o quarto dela com Augusta para lembrá-la de que Mott pode legalmente eliminá-lo assim que ele sacar a espada para lutar. Enquanto elas saem imediatamente no cavalo de Tabitha, Saito entra na mansão e é facilmente capturado pelos guardas, que então o levam para ver Mott. Sem sequer negociar, ele puxa a espada para lutar, mas de repente sente um nível estranho de medo que faz seu corpo tremer violentamente. Mott então se reintroduz como um mago poderoso e derruba um vaso antes de atacá-lo com água. Assim que ele se prepara para criar espadas de gelo para acabar com Saito, Louise corre para salvá-lo e implora a Mott que mostre misericórdia ao seu escravo sem cérebro. Quando Mott se recusa e diz para ela começar a ligar para os pais para discutir a punição, Augusta puxa o livro especial que ele pediu e se apresenta a ele. Assim que ele o pega e concorda em deixar passar, Saito pede por Siesta e ele também diz ao guarda para enviá-la de volta antes de puxar uma revista de milho. Ao ver isso, Saito percebe que foi definitivamente convocado do mundo regular, o que significa que pode haver esperança para ele, afinal. De volta à academia mais tarde naquela noite, Siesta agradece-lhe com um beijo e ele permanece delirante por causa disso. Então Louise decide deixá-lo passar fome até ele começar a ouvir vozes do outro lado. Algumas noites depois, o ladrão mago conhecido como Sandy invade outra propriedade para roubar um colar valioso como preparação para um grande assalto. Na academia, no dia seguinte, Louise desiste de ensinar Saito a marchar e leva um momento para pensar antes de aceitar que ele é completamente inútil. Quando ele pergunta por que ela está tão fixada em ensinar-lhe uma habilidade, ela lhe conta sobre a exposição anual onde todos os alunos do 2º ano têm que exibir o talento especial dos familiares que convocaram. Depois que ele diz para ela esquecer isso, ela explica o quanto é importante e diz que está cansada de ser ridicularizada por todos os outros alunos. Saito então tem a ideia de cantar uma música enquanto lava a armadura de enredo dela, já que é a única coisa que ela o ensinou a fazer. No entanto, assim que ele termina de apresentar a música, ela puxa o chicote para arrancar a estupidez do seu cérebro. Enquanto tenta implorar por misericórdia, ele tropeça na espada e isso de repente lhe dá uma ideia. Então, ela pergunta se ele pode apenas mostrar as habilidades com a espada que usou no Gish. Infelizmente, o fato de ele quase ter virado o churrasquinho humano na propriedade de Mott o faz dizer a ela que a luta com Gish foi uma sequência inesperada de sorte. Então ela diz para ele dar um jeito em algo antes de ir para a aula. Após horas dançando pelo pátio, ele desiste e pede a ajuda de Delfinger. Mas a velha espada enferrujada o chama de estúpido por sequer perguntar isso, e diz que só está feita para combate real. Nesse momento, Siesta aparece e pergunta o que ele está fazendo. Mas ele imediatamente se lembra do beijo dela na outra noite e recua para resistir aos seus encantos. No entanto, ela apenas pergunta se ele está praticando para a apresentação, e deseja-lhe sorte, pois todos os outros estudantes estão se esforçando para impressionar a princesa Henrietta. Enquanto isso, Longville acaba de começar a listar os preparativos a serem feitos antes da visita de Henrietta, mas Osman se concentra em seu familiar que está tentando ver seus pertences. No momento em que ela percebe e tenta esmagar o rato estranho, ele corre de volta para Osman e pede desculpas por não ter conseguido uma boa olhada antes de Longville descontar sua raiva nele.
Nessa altura, Circe acabou de mostrar a Saito quanto esforço os outros alunos estão fazendo para agradar Henrietta. Então ela pega a mão dele para lhe desejar sorte novamente, antes de sair para ajudar com os outros preparativos. Mais tarde naquela noite, Colbert diz aos guardas proteger o cofre da academia para se concentrar nos portões principais durante a visita de Henrietta, e quando Longulo pergunta por quê, ele a lembra de que já está fortificado por uma magia incrivelmente poderosa, e afirma que nenhum ladrão seria tão estúpido a ponto de atacar o cofre enquanto a princesa está por perto. No dia seguinte, todos os alunos se reúnem do lado de fora para receber Henrietta, e assim que ela sai da carruagem, Guicha esquece que Margarita sequer existe, enquanto Augusta se ilude pensando que seu busto a torna mais bela que Margarita. Por outro lado, Saito descaradamente se derrama em elogios sobre ela, então Louise manda-o parar, mas parece estar mais animada do que qualquer outra pessoa. Após o jantar, ela volta ao seu estado natural de ódio, enquanto Saito continua a decepcioná-la com suas habilidades patéticas com a espada, e mais uma vez, sugere fazer o concerto de armadura de enredo. Naquele momento eles ouvem alguém batendo, então ele abre a porta e observa chocado, enquanto Henrietta entra correndo para abraçar Louise. Acontece que elas eram muito boas amigas há vários anos e prometeram sempre cuidar uma da outra, não importa o que acontecesse. Depois que Louise rapidamente cai de joelhos e diz a Henrietta que ela não deveria ter vindo para um quarto tão de baixa classe, Henrietta diz para ela parar de olhar excessivamente e comenta que está esperando uma chance de encontrá-la desde que o pai dela faleceu. Quando Saito tenta pedir mais detalhes sobre o relacionamento, Louise o imobiliza no chão, pensando que um plebeu como ele não tem o direito de falar. No entanto, Henrietta diz para ela não se preocupar e admite que estava curiosa para conhecer o famoso familiar que levantou a espada contra Mott. Ao ouvir isso, Louise pergunta como elas não se meteram em encrenca se a notícia já chegou ao palácio, então Henrietta lembra a promessa de cuidarem uma da outra. Louise então obriga Saito a mostrar gratidão antes de acompanhar Henrietta com um abraço caloroso. Antes de sair, ela deseja boa sorte a Saito para a apresentação do familiar amanhã, e ele imediatamente tenta usar sua magia nela, apenas para ser agressivamente chicoteado e humilhado por Louise. No dia seguinte, todos os alunos fizeram um show incrível com seus familiares, e depois que o dragão de Tabita rouba a cena, Louise aceita que só receberão insultos, então ela diz a Saito para simplesmente se apresentar e sair do palco. Momentos depois, ela sobe no palco com ele e tolera os insultos de sempre para que possam sair o mais rápido possível, mas Saito puxa Delfinger para mostrar sua nova habilidade, apenas para acabar envergonhando-a ainda mais. Chega ao ponto em que até o playboy fraco que ele uma vez derrotou se junta para insultá-los, então Louise o arrasta pela orelha para acabar com o ritual de humilhação. Ao mesmo tempo, a Ladra Maga acaba de perceber que a fechadura do cofre da academia é muito complexa para seu nível de magia, então ela rapidamente salta e invoca um golem de classe titã para invadi-lo, apenas para ser detida por uma barreira ainda mais forte. No momento seguinte, Louise e Saito entram no local durante sua tentativa fracassada, então ela imediatamente lança um ataque enquanto Tabita é anunciada como a vencedora do torneio de familiares. Felizmente, Saito consegue empurrar Louise para fora do caminho, mas ele é capturado pelo Golem, então Louise decide ficar e lutar para protegê-lo. Apesar de saber que mal tem controle sobre sua magia, ela conjura um feitiço para destruir o Golem, mas erra e quebra a parede que a Ladra de Magos vinha tentando danificar. Ela inicialmente fica chocada com o poder da explosão falha de Louise, mas decide usá-la a seu favor, finalmente invadindo o cofre. Nesse momento, todos na cerimônia começam a se perguntar de onde veio o estrondo, então Tabita decola em seu dragão, mas acaba chegando um pouco tarde demais, pois o mago ladrão finalmente obtém o cajado da destruição e deixa Saito cair antes de partir. Horas depois, Osman vê a carta que ela deixou para zombar dele, e recebe a notícia de que os cavaleiros só conseguiram encontrar um monte de escombros, que provavelmente é o golem que ela invocou anteriormente. Enquanto ele se pergunta como o tesouro sagrado do reino pode ter sido roubado tão facilmente, Henrietta alcança Louise para perguntar se ela está bem. E quando Louise pede desculpas por deixar o ladrão escapar, Henrietta diz para ela não se preocupar com isso e sai para fazer um relatório formal no palácio. Saito então percebe a expressão preocupada no rosto dela e pergunta se é realmente um problema tão grande, então ela lhe conta sobre a hostilidade crescente que Henrietta tem enfrentado. Depois de perceber que ser da realeza não é só sol e diamantes, ele pergunta a Louise por que ela não fugiu quando o Golem o capturou. Então ela o lembra de seu dever como a maga que o invocou. No dia seguinte, na aula, Augusta retoma sua missão de aplaudir Saito, alimentando-o até que Louise perca a paciência e o ataque. Augusta então diz para ela aceitar a nova realidade deles, porque não terão mais aulas até que a academia recupere o tesouro sagrado. No momento seguinte, Colbert entra apressado e leva os dois, assim como Tabita, para o escritório de Osman, onde Longulo explica o boato que ouviu sobre uma pessoa suspeita vivendo em uma cabana antiga na floresta. Depois que ela entrega um esboço que conseguiu obter, as meninas reconhecem imediatamente o ladrão. Então Colbert se oferece para alertar o palácio, mas Osman decide que eles mesmos têm que recuperá-lo para que o ladrão não escape. No entanto, quando ele pede voluntários para irem pegá-la, os normalmente ousados magos permanecem em silêncio, até que Louise levante sua varinha e se ofereça para lidar com isso sozinha.
Augusta imediatamente levanta sua varinha também para garantir que Louise não fique com todo o crédito, e Tabitha decide se juntar apenas porque as duas podem acabar atacando uma a outra, em vez do ladrão. Ao ver isso, Osman revela que Tabitha é na verdade uma cavaleira e também explica o quão poderosa Augusta é, mas sua língua se enrola quando tenta dizer algo bom sobre Louise, então ele decide focar no fato de que ela conseguiu invocar Saito. Depois que Longuli se oferece para levá-los ao esconderijo do ladrão, todos pegam uma carruagem e começam a jornada até a cidade. Momentos depois, Saito pergunta por que um nobre roubaria outros membros de alta classe da sociedade, então Longuli diz a ele que nem todos os magos são realmente nobres. Ela continua a explicar como alguns deles perdem sua nobreza e acabam se tornando criminosos ou camponeses comuns. Mas quando ela admite que também perdeu sua nobreza, Augusta fica intrigada e pergunta como ela conseguiu um emprego como secretária de Osman, apesar disso. Ignorando o fato óbvio de que o velho é um otário para jovens ordenhadoras, ela afirma que ele é apenas uma pessoa naturalmente gentil, mas Augusta continua perguntando como ela perdeu sua nobreza até que Louise lhe diga para parar de ser rude. Ela então decide focar em ficar estranha com Saito, o que naturalmente faz Louise ficar irritada, então ele as impede de começar uma briga. No momento seguinte, Augusta dá a ele a espada que comprou e diz que ele definitivamente vai precisar dela, porque Delfinger pode quebrar após um único ataque. Logo depois disso, eles chegam ao esconderijo e Saito acaba sendo a cobaia que enviam para examinar o local. Felizmente, ele não encontra ninguém lá dentro, então Tabitha e Augusta se juntam a ele para dar uma olhada enquanto Longvel decide investigar a floresta ao redor. Depois de alguns minutos vasculhando tudo na cabana, Tabitha encontra um baú convenientemente colocado e tira o tesouro sagrado, o que o surpreende, já que o ladrão não o teria deixado simplesmente por aí. De repente, o telhado é arrancado por outro golem, então as garotas atacam imediatamente, mas mal deixam um arranhão nele. Enquanto tentam elaborar um plano para detê-lo, Louise aparece e tenta atacar também, mas erra como de costume, e faz o golem se concentrar nela. Ao ver isso, Saito diz para ela fugir, mas ela se recusa e começa a falar sobre a importância de ser uma maga, enquanto o golem se prepara para enterrá-la instantaneamente. Após outro ataque miserável, ela percebe que é tarde demais para escapar, mas Saito a salva novamente e dá-lhe um tapa brutal antes de dizer que ninguém sentirá falta dela se for derrotada sem nem lutar direito. No momento seguinte, ela começa a chorar e diz que está apenas cansada de ser uma piada para todos na academia, então ele a conforta e ajuda a subir no cavalo de Tabitha antes de decidir derrubar o golem sozinho. Enquanto as garotas voam, ele puxa a espada de Augusta e avança com toda a energia que resta no corpo, mas a espada se parte ao meio assim que ele desfere o primeiro golpe. Assim que sua adrenalina se transforma em medo, Delfinger oferece ajuda, mas Saito hesita e pergunta como ele planeja ajudar se a espada dourada não fez nada. Delfinger então pergunta se ele tem uma ideia melhor, então ele concorda e finalmente ativa o poder que usou contra Gitch. Com sua força ampliada, ele atravessa o golem com facilidade, mas ele rapidamente se regenera de todos os seus ataques, fazendo-o perceber que pode precisar de muito mais do que cortes poderosos para vencer. Louise percebe isso e pega a vara da destruição de Augusta antes de pular do dragão com magia de levitação. Nesse momento, Saito olha de perto para o suposto bastão e percebe que é na verdade um lança-foguetes, então rapidamente o pega dela e finalmente destrói o golem explodindo sua cabeça. Depois que Augusta o abraça como recompensa por ser tão talentoso e corajoso, eles começam a se perguntar por que o ladrão não estava com o golem até que Longvel pega o lança-foguetes e diz que era ela o tempo todo. Ela então explica como os atraiu porque não conseguia descobrir como usá-lo, e depois de chamar Saito de um nome usado para se referir a um familiar lendário, ela tenta explodi-los, mas fica decepcionada quando nada acontece. Enquanto ela tenta descobrir o motivo, Saito rapidamente a nocauteia e explica que só tem um foguete equipado antes de todos voltarem para a academia. Depois de agradecê-las pelo resgate, Osman promete dar um banquete para as garotas e lhes diz para esperar recompensas do palácio. Mas quando perguntam se Saito receberá alguma, ele lembra que é o único nobre que não discrimina. Saito então diz que tudo o que ele quer são respostas. Então as garotas saem enquanto ele pergunta a Osman como o lançador acabou no mundo delas. Tudo aconteceu há 30 anos, quando Osman estava prestes a ser devorado por um dragão, mas foi salvo por um soldado que apareceu de repente com 2 lançadores e desmaiou devido aos ferimentos. Osman explica ainda como eles o enterraram com o primeiro lançador e mantiveram o segundo como um tesouro sagrado. Mas a lição de história deixa Saito ainda mais irritado do que quando chegou, porque ele ainda não consegue encontrar uma pista para voltar para casa. Horas depois, Louise aparece no baile e de repente se torna o centro das atenções, mas ela ignora todos os seus antigos críticos e vai direto até Saito, que então admite que ela não parece a chefe geralmente tóxica com quem ele dorme todas as noites. Quando a música começa a tocar, ele diz para ela ir dançar com os outros nobres, mas ela engole o orgulho e o convida para dançar com ela, então ele a leva para a pista e rapidamente domina os passos. Ela então pede desculpas por não ter acreditado no que ele disse sobre ser de outro mundo, e fica um pouco triste por ele querer voltar.
No entanto, ela decide ignorar seus próprios sentimentos por uma vez e agradece a ele por salvá-la, enquanto Delfiner observa e se pergunta se algum dia encontrará uma espada de garota atrevida para girar assim. No dia seguinte, Henrietta os convida ao palácio para parabenizar Louise por sua promoção de posição e também elogiar seus esforços em derrubar Longfellow. Quando ela estende a mão e pede a Saito para prometer que sempre cuidará de Louise, ele fica confuso com o gesto, então Louise explica que ele deve beijar sua mão como demonstração de respeito. No entanto, o tonto mal entendido puxa Louise repentinamente para um beijo desajeitado. Isso instantaneamente faz um curto-circuito no sistema nervoso dela. Momentos depois, Louise dá um tapa no rosto dele e promete se unir junto com ele se Henrietta quiser, mas ela decide deixar o beijo servir como recompensa por tudo. Louise ainda pede uma maneira de se desculpar apropriadamente pela falta de respeito flagrante. Então ela diz a ambos para viverem na cidade por algum tempo, e entrega a Louise uma identificação real antes de explicar como começou a receber rumores de que alguns dos locais estão sendo maltratados por nobres. Devido à severidade das punições dadas aos plebeus que se opõem aos nobres, ninguém jamais ousou revidar, então ela implora para que vão disfarçados e descubram o que realmente está acontecendo. Pouco depois, Louise troca para roupas comuns e parte com Saito para começar a missão, mas enfrentam o primeiro obstáculo quando ela ouve o preço exorbitante que estão pagando por um cavalo. Momentos depois, até mesmo o hotel comum para nobres acaba sendo muito fora do orçamento deles, então passam a maior parte do dia procurando luxo acessível, porque Louise continua insistindo que não pode dormir em pousadas de camponeses. Quando Saito começa a reclamar disso, ela se irrita e diz para ele parar de segui-la para que possa pensar, mas à noite, ele a encontra em uma fonte de água e descobre que ela gastou todo o dinheiro deles em um cassino. Depois de rir de como ela foi estúpida por achar que podia ganhar algo na primeira tentativa, ele sugere pedir ajuda a Henrietta, mas Louise recusa e diz que eles têm que encontrar uma maneira por conta própria. Logo em seguida, um homem besta afeminado chamado Scarron aparece e elogia a boa aparência de Saito antes de oferecer um quarto com a condição de que eles trabalhem para ele. Vários minutos depois, ele recebe uma recepção adequada do exército de bandidos que trabalha para ele e os agradece por serem tão gentis antes de apresentar Louise como a mais nova membro da família, enquanto explica a história falsa que ela inventou. Saito se junta a uma garota chamada Jessica para lavar louça e rapidamente usa seu charme com ela enquanto Louise ferve de ciúmes. No momento seguinte, Scarron diz a todos que eles passarão a semana competindo para ver quem recebe a gorjeta mais alta e revela uma roupa mágica como o prêmio final. Quando ele explica como sua magia faz os clientes esvaziarem as carteiras para quem a veste, Louise decide vencer a todo custo para poder voltar a uma vida de luxo. No entanto, sua motivação desaparece repentinamente depois que seu primeiro cliente começa a prestar mais atenção à pele perfeita dela do que à bebida que pediu. Quando ele tenta pegar a semente de melão, ela derrama o vinho todo nele e tenta colocá-lo no lugar dele, mas Scarin rapidamente intervém para distrair o cliente. Minutos depois, Saito consegue acalmá-la e lembra que é a única forma de conseguirem um lugar para ficar. Mas ela continua divagando sobre como se sente miserável, então ele desiste e decide ir dormir. Pouco depois ele adormece, mas ela fica acordada pensando em como ele se adapta tão facilmente até que um bando de morcegos a ataca de repente. Ela então se esgueira para o cobertor dele para passar a noite e passa o resto da semana traumatizando os clientes de Scarin, enquanto Saito se aproxima ainda mais de Jessica e fica chocado quando ela lhe diz que Scarin é na verdade seu pai. Durante um de seus turnos, Scarin decide afastá-la, já que a maioria dos clientes já odeia ter que lidar com sua atitude e sementes de melão. Mas isso a faz finalmente perceber que os jugs de Jessica são a razão pela qual Saito está tão obcecado por ela. Então ela o nocauteia com uma garrafa. Minutos depois, ele acorda no quarto dela e após explicar o que aconteceu, ela pede a verdade sobre o relacionamento dele com Louise. Isso o pega de surpresa, então ele tenta se lembrar da mentira com a qual começaram. Mas Jessica diz para ele esquecer isso porque ela já sabe que Louise é na verdade uma nobre. Ela explica ainda mais como a atitude mandona dela foi uma pista imediata. Então, Saito admite que é verdade, mas diz a ela para ficar longe dele se não quiser problemas. Isso só faz Jessica ficar muito mais curiosa, então ela se aproxima dele e promete deixá-lo bater se ele contar tudo sobre a missão secreta deles. No momento seguinte, Louise entra abruptamente e exige saber o que eles estão fazendo. Então ele salta da cama e afirma que estava apenas coletando informações valiosas dela. Depois de dizer que a única informação que coletou foi a textura dos seios dela, Louise esmaga suas partes íntimas e tenta arrastá-lo para fora. Mas Jessica a impede e pergunta como ela planeja ganhar a competição de gorjetas com seu peito achatado. Na noite seguinte, ela perde a esperança já que é o último dia, e ela ainda não recebeu uma única gorjeta. Mas então uma morsa humana chamada Tyren entra de repente com seus guardas e expulsa todos os outros. Enquanto Scarin imediatamente começa a massagear o seu ego, Jessica conta a Saito como ele atormenta os locais com seu poder como nobre, e não lhes deixa escolha a não ser aceitar a tortura, já que ele está no comando da cobrança de impostos. No momento seguinte, Louise tolamente decide servi-lo achando que ele pode ser seu bilhete para a roupa mágica.
Mas suas esperanças são destruídas quando ele olha para seu peito plano e pergunta a Scarin por que ele está contratando caras para se vestirem como garotas. Quando ele ainda tenta verificar se há algo lá, ela o ataca e imediatamente é cercada pelos guardas dele. Então Saito pula para protegê-la, mas percebe que deixou Delfinger no quarto. Felizmente, Louise manteve sua varinha presa às suas pernas, e então ela explode as equipes de Tyrion antes de mostrar a eles a carta de Henrietta e revelar quem ela realmente é. Tyrion imediatamente oferece todo o seu dinheiro e promete nunca mais incomodar os locais. Então, ela o deixa com um aviso e acaba ganhando o concurso, pois recebeu mais gorjetas do que qualquer uma das garotas recebeu durante a semana. Mais tarde naquela noite, ela veste para Saito, que perde a função motora no cérebro no momento em que ela aparece. No dia seguinte, eles retornam à academia, mas Louise se cansa de Saito apalpando seus seios e o derruba do cavalo. Nesse momento, Augusta os vê e diz que pensou que Louise já tinha saído de férias antes de dar a Saito uma última olhada nos seus seios e dizer que vai visitar a casa de Tabitha. Logo em seguida, ela conta a Tabitha que também é uma estudante de intercâmbio antes de explicar como foi expulsa da escola anterior e se tornou a ovelha negra da família, razão pela qual a enviaram para longe. Assim que ela tenta perguntar sobre a história de Tabitha, um fazendeiro local para a carruagem deles e explica a Augusta que há uma enchente adiante. De volta à academia na época, Louise acabou de dar a Saito toda a sua roupa acumulada e depois de dar as ordens de sempre, ele sai e deseja que a missão pudesse ter durado mais. No entanto, após ver Git e Margarita tendo a briga de sempre, ele decide que a academia não é tão ruim afinal. Depois que Gish a persegue para dentro do edifício até a baía, ele avista um enorme touro e de repente tem uma ideia antes de obter permissão de Marteau para usá-lo. Ele então empurra até os fundos e diz a Delfinger que talvez finalmente consiga experimentar um dos prazeres de caça. Enquanto isso, Augusta acabou de ver que as enchentes submergiram um pequeno assentamento, mas fica mais intrigada com a insígnia real nos arredores da propriedade. Momentos depois, eles chegam à mansão da família de Tabitha, e Augusta percebe que ela faz parte da família real do país, antes de seu mordomo Perchirin recebê-los dentro. Depois de se sentar dentro da mansão, Augusta vê uma foto de seu pai e pede para conhecê-lo, mas Tabitha se recusa e diz para ela esperar antes de entrar. Perchirin então serve uma xícara de chá a Augusta e admite que não esperava que Lady Charlotte trouxesse uma amiga com ela. Mas Augusta fica chocada e pergunta se esse é o nome verdadeiro de Tabitha. Ao perceber que ela escolheu um nome diferente para a academia, Perchirin diz a ela que Tabitha só se matriculou na academia porque foi uma ordem de seu tio, o atual rei da nação deles. Nessa altura, Tabitha tinha acabado de entrar nos aposentos da mãe para cumprimentá-la, mas a sua mãe perde a calma e acusa-a de tentar matar a filha, como fizeram com seu marido. Enquanto Tabitha continuar a ouvir as suas palavras duras, Perchirin conta a Augusta que o pai de Tabitha foi morto pelo irmão mais velho há 5 anos porque precisaram lutar para decidir quem seria o novo rei. Apesar disso, muitas pessoas ainda queriam exterminar toda a família, e durante um baile, pouco tempo depois que o pai dela foi morto, um mago astuto tentou envenenar Tabitha, mas a mãe dela percebeu no último momento e bebeu tudo. Embora não a tenha levado para o outro lado, ela perdeu a sanidade devido à maldição infundida na bebida, e permaneceu quebrada desde então. Como se isso não bastasse, Tabitha foi forçada a assumir missões extremamente perigosas pelas mesmas pessoas. Mas como conseguiu sobreviver a cada uma, a mandaram para a academia. Nesse momento, Tabitha retorna dos aposentos de sua mãe, então Augusta pergunta se podem tomar um banho para lavar todo o suor da viagem. Horas depois, Saito entra no banho improvisado que preparou, e tenta ter a experiência completa mergulhando a cabeça na água. Mas Siesta vê isso e se aproxima para descobrir o que é. No momento seguinte, ele salta e a assusta no processo antes de esconder rapidamente o seu picles. Mesmo sabendo que ele não tem nada, ela ainda se aproxima para perguntar o que é, e depois que ele explica, ela pede para se juntar a ele. E ele aceita, mas acredita que não há como ela realmente entrar no banho com ele. No entanto, ao ver que ela já tirou a maior parte das roupas, ele a lembra que seu bastão de carne realmente funciona, mas ela afirma que não será um problema porque confia nele. Depois de entrar na banheira, ela o convence a olhar para ela, então ele rapidamente começa uma conversa para impedir que sua Magnum se destaque. Enquanto isso, Margarita tinha acabado de chamar Gish para um encontro noturno, onde planeja encantá-lo com uma poção especial que preparou. Enquanto tenta encontrar a oportunidade perfeita para colocar no drink dele, Saito e Siesta continuam batendo papo. Mas alguns minutos após o início da conversa, Louise sai furiosa para descobrir o que está demorando tanto. Ao contrário de todas as outras vezes que o pegou com uma garota, ela congela chocada e rapidamente volta após ver o olhar feliz em seu rosto. Nesse momento, Siesta lhe conta que seu avô costumava dizer que também caiu do céu e era de outro mundo. Ele imediatamente tenta fazer mais perguntas, mas ela se levanta e diz que precisa voltar ao trabalho. Naquele momento, Margarita tinha acabado de colocar a poção na bebida do Gish, mas Louise aparece de repente e bebe tudo antes de voltar para dentro.
Minutos depois, Saito volta e tenta se desculpar por ter demorado tanto, mas a poção subitamente altera a química cerebral dela, então ela o abraça e pergunta como ele pôde trair o amor dela. Enquanto ele luta para entender que tipo de loucura ela está exibindo, Margarita aparece para consertar a bagunça que fez. Enquanto isso, Augusta cuida de Tabitha enquanto ela dorme e relembra a missão que Percharin disse que seu tio queria que ela completasse. Ela já podia perceber que seria outra tentativa indireta de Unim provê-la, então se ofereceu para ajudar e percebeu que sabia tão pouco sobre sua melhor amiga. Nesse momento, Tabitha tem um pesadelo sobre a noite em que sua mãe foi envenenada, então ela sobe na cama para confortá-la. No início do dia seguinte, Luiz impede Saito de sair para que eles possam se aconchegar juntos em sua cama, mas ele recusa e diz que tem assuntos importantes a tratar, fazendo com que seu frágil coração se quebre em 1000 pedaços. Enquanto fica para confortá-la, ele se lembra da noite anterior, quando Margarita explicou como de repente engoliu o copo inteiro que era para Gish. Assim que as palavras saíram da boca dela, Gish afirmou estar feliz por ela estar disposta a ir tão longe por seu amor. Mas quando ele tentou recompensá-la com um beijo, Saito interrompeu para lembrá-los que precisavam consertar Louise. Infelizmente, Margarita não fazia ideia de quanto tempo a poção duraria e disse a ele para esperar que ela voltasse ao normal em 1 ano. De volta ao pátio, Luiz continua a professar seu amor. Então ele decide seguir o jogo até que Siesta aparece e começa a se contorcer enquanto luta para conter sua raiva. Ao ver isso, ele tenta explicar que é tudo um mal-entendido, mas Luiz fica com ciúmes e pergunta se o cérebro confuso que ela planeja dar a ele não será suficiente. Sua demonstração descuidada de obsessão eventualmente incomoda Siesta, então ela sai, e depois que Luiz também sai furiosa, Saito decide seguir a que ainda tem o bom senso intacto. Quando ele diz a Siesta que Luiz está apenas sob um feitiço, ela fica irritada e diz para ele não subestimar sua inteligência porque todos sabem que fabricar poções do amor é estritamente proibido. Depois que ela sai, ele volta para o quarto para receber outro ataque verbal de Luiz. Mas ao abrir a porta, ele vê que ela já se preparou para o cérebro desleixado que prometeu e surtou. Ela então explica que teve que ir tão longe porque ele nunca tenta ser ousado, apesar de morarem juntos. Mas ele ainda tenta colocar a camisa dela de volta, então ela o agarra e jura que sempre quis fazer isso. Quando ela tenta se aproximar, ele cai da cama e ela quase começa a chorar de novo. Mas ele rapidamente a abraça e promete trazê-la de volta ao normal. Momentos depois, ele interrompe o tempo de casal de Margarita e Gish para dizer que ela tem que consertar Louise imediatamente, mas ela se recusa e insiste que a única maneira é esperar que os efeitos passem. No entanto, quando ele decide ir contar ao homem sobre suas atividades ilegais, ela de repente se lembra de uma droga mágica para resolver isso, mas diz que eles têm que sair da academia para encontrar os ingredientes. Saito então sugere partir amanhã, mas ela tenta reclamar novamente, então ele a lembra de que ele é a única coisa a impedindo de ser expulsa. Horas depois, Luiz decide tentar uma abordagem mais ousada para atraí-lo para a cama, mas ele resiste e só promete vigiar ela. Então ela adormece enquanto ele se pergunta quando a tortura vai acabar. Na manhã seguinte, todos deixam a academia em um grupo de cavalos e passam mais da metade do dia cavalgando antes de chegar ao lago especial do qual Margarita contou a Saito. Mas após ver que o nível da água está incomumente alto, ela lhes diz que o espírito que reside no lago está irritado. Eles ficam confusos com isso, então Margarita explica mais como ela fez um contrato com ele neste mesmo lago anos atrás. Mas, vendo que atualmente está inundando toda a cidade, só pode significar que o espírito foi provocado por algo. Horas depois, ela derrama um pouco de sangue em seu familiar e o envia para a água para encontrar o espírito, que então se revela apenas alguns minutos depois. Assim que ela troca para a forma humana, Margarita lembra do contrato e pede suas lágrimas para que possam ajudar Louise, mas o espírito se recusa e diz para irem embora. Quando Saito de repente começa a implorar e promete fazer qualquer coisa em troca, Margarita tenta impedi-lo, mas o espírito surpreendentemente aceita e diz para ele parar as pessoas que a atacam, porque está ocupada demais inundando a área para lidar com elas. Sem nem pensar nisso, ele aceita e imediatamente os leva até a extremidade distante do lago. Mas quando ele tenta bolar um plano com a Margarita, Luiz o puxa de volta e pergunta se ela é a nova amante dele. Então ele finge amar apenas ela mais uma vez, apenas para evitar outro colapso embaraçoso. No momento seguinte, eles veem dois magos prestes a atacar o espírito da água novamente, então Saito tenta imediatamente detê-los, mas Gish o segura e diz que precisam de um plano. Isso faz Saito pensar que ele talvez não seja tão ruim afinal, até decidir usar sua magia da floresta enquanto Saito lida com o ataque principal. Quando ele tenta fazer parecer que está realmente se esforçando, Saito apoia sua ilusão apenas para evitar que ele continue tagarelando. Gish então lança o primeiro ataque com uma habilidade de dobrar terremotos, e depois que ambos os magos bloqueiam facilmente todos eles, Saito puxa Delfinger e desencadeia uma série de ataques. Apesar disso, ele ainda é lançado para longe. Mas enquanto os magos se preparam para acabar com ele, Luiz libera uma explosão poderosa que quase obliterou a floresta ao redor.
No momento seguinte, percebem que é apenas Augusta e Tabitha, então todos explicam tudo o que aconteceu até agora antes de Augusta dizer a eles que Tabitha não pode voltar para casa sem parar o espírito da água. Momentos depois, eles retornam à margem do lago para perguntar por que ela está inundando tudo em primeiro lugar. Então ela lhes conta sobre um anel especial que foi roubado dela por um homem chamado Cromwell, e explica seu plano de inundar gradualmente o mundo inteiro, pois sua capacidade de sentir a força vital na água a ajudará a encontrá-lo. Quando Saito promete recuperar o anel em troca das lágrimas, além de suspender seus planos de inundar o planeta, todos o chamam de idiota por pensar que o grande espírito da água o levará a sério. Para sua surpresa, ela aceita facilmente os termos dele e diz algo sobre ter experiência com ele no passado antes de lhes dar as lágrimas e voltar para a água. De volta à academia, várias horas depois, Louise volta ao normal e ataca Saito por se aproveitar dela, até que Henrietta de repente pula pela janela deles. Enquanto isso, Longueville, que conseguiu escapar da prisão, encontra-se com o mesmo Cromwell que o espírito da água mencionou. Quando Louise pergunta a ele, Henrietta por que ela de repente decidiu aparecer em vez de enviar chamá-los. Ela explica que é uma questão de grande importância e pede que mantenham em segredo antes de dizer que decidiu casar-se com uma nação poderosa para proteger seu pequeno reino. Depois que Louise expressa como está triste ao ouvir isso, Henrietta diz a ela que precisam receber uma carta que enviou a um príncipe anos atrás, pois poderia destruir seus planos de casamento se alguém a encontrasse. Saito então pergunta o que ela poderia ter escrito para causar isso, e Louise responde esmagando seus dedos do pé antes de Henrietta começar a lutar contra as lágrimas e dizer que eles são os únicos em quem ela pode confiar para a missão. Logo que Louise aceita humildemente realizá-la, Gish entra e diz que ouviu tudo antes de se oferecer para ajudá-los. Tanto Louise quanto Saito imediatamente dizem para ele esquecer, mas Henrietta aceita a oferta deixando-o sem palavras. Logo depois, Siesta encontra Saito lavando roupa como de costume e pede desculpas por não ter confiado nele sobre a poção do amor. Mas ele diz para ela não se preocupar e de repente se lembra do que o espírito aquático disse sobre ele. Ele então pergunta se ela conhece alguém na academia com muito conhecimento sobre a história do mundo deles e acaba no laboratório de Colbert na manhã seguinte. Depois que ele explica o que o espírito da água disse, Colbert fala sobre um elemento mágico chamado o vazio, que só foi usado por um mago poderoso e seu familiar, que tinha a mesma insígnia que Saito tinha. No entanto, já que todos conhecem Louise como a maga mais inútil, Colbert diz a ele que talvez não seja ele, afinal. No momento seguinte, Saito percebe um cheiro familiar, então Colbert mostra a ele um frasco com um líquido chamado sangue de dragão. Enquanto ele explica como foi encontrado após 2 dragões nunca antes vistos lutarem no céu, Saito olha mais de perto e se pergunta como diabos eles encontraram gasolina. Antes de dormir naquela noite, Louise admite que pode acabar desapontando Henrietta, já que ainda não consegue usar magia adequadamente. Mas Saito lembra de todas as vezes em que conseguiram se safar no último minuto e promete protegê-la, se for necessário. No início do dia seguinte, todos chegam ao portão e Louise tira um momento para olhar para o anel que Henrietta lhe deu antes de se perguntar por que o guarda-costas que ela prometeu enviar ainda não apareceu. Nesse momento, o familiar de Gish sai da terra e de repente a ataca. Então Gish explica sua obsessão por joias e diz a ela para desistir. Depois de recusar, Louise continua tentando afastá-lo até que uma poderosa rajada de vento o afasta. No momento seguinte, eles veem um grifo no céu e o observam pousar antes que um mago chamado Wards desça e se apresente como guarda-costas deles. Enquanto Gish imediatamente o reconhece como o famoso Cavaleiro Mago, Louise permanece paralisada de choque até que Wards se aproxima dela e diz que sentiu falta de sua adorável noiva antes de levantá-la. Nesse mesmo momento, Augusta acorda e fica dominada pela inveja ao ver Wards levar Louise para começar a missão. Minutos depois, Gish continua a pasmar e lentamente começa a irritar Saito, enquanto Louise pergunta a Wards por que ele veio, já que a unidade de grifos geralmente não participa de missões secretas. Depois que ele diz que foi tudo apenas para vê-la novamente, ela agradece, mas percebe que Saito está gradualmente se aproximando de um colapso total. Horas depois, eles finalmente chegam à cidade portuária mais próxima da nação mencionada por Henrietta. Então Wards decide procurar um lugar para passar a noite, enquanto Louise aproveita para dizer a Saito que na verdade não concordou com um casamento com ele. Apesar de sentir ciúmes, ele consegue controlar suas emoções e admite que Wards é muito mais respeitoso que todos os outros nobres que encontrou. Muito mais tarde, eles jantam em um restaurante local e Saito continua a ignorar Wards até que ele começa a perguntar sobre todas as derrotas recentes e admite estar fascinado com a força dele. Quando ele de repente pede um duelo e diz que tem tempo de sobra, já que o navio parte amanhã à noite, Saito concorda. Então ele se levanta para sair e pede a Louise para segui-lo para uma conversa importante. Pouco depois disso, Gish e Saito pegam um quarto juntos, mas o descarado mulherengo sai correndo para encontrar um encontro quente para a noite. Então Saito pergunta a Delfinger se ele sabe algo sobre o familiar lendário chamado Gandulf. Enquanto Delfinger explica que é realmente ele, Wards diz a Louise que ela tem um poder especial que ninguém mais pode sequer imaginar dominar antes de repente dizer que eles deveriam se casar após a missão.
Depois de divagar sobre como ela o ajudará a alcançar as maiores alturas da nobreza, ele promete protegê-la sempre e se inclina para lhe dar um beijo. Mas ela de repente se lembra de quando Saito lhe disse exatamente a mesma coisa e diz o nome dele sem perceber. Isso faz com que Wards hesite, então ela rapidamente tenta explicar, mas ele diz para não se preocupar e vai buscar outro quarto. No dia seguinte, todos encontram um lugar para o duelo e Saito imediatamente lança um ataque, mas Wards os bloqueia facilmente e presta muita atenção para aprender como ele se move. Ele então o força para trás e diz que nem precisará se esforçar ao máximo antes de lançar seus próprios ataques e eventualmente lançar Saito contra uma pilha de barris, fazendo a aura do Senhor Protetor desaparecer bem na frente de Louise. Mais tarde naquela noite, Louise encontra Saito chorando e promete que seu fracasso patético não mudou nada sobre o relacionamento deles, mas ele se recusa a ouvir e diz para ela voltar para o noivo. Quando ela tenta puxá-lo para longe do corrimão, ele se afasta e diz para ela ir embora. Então, ela desiste e diz que aceitará a proposta de Wards antes de sair. Logo depois, Gish aparece e lembra-o de que precisam embarcar no navio cedo, mas Longel aparece de repente com um golem para atacá-los. Enquanto isso, Wards acabava de dizer a Louise que Saito e Gish já voltaram para a academia, fazendo-a acreditar que Saito realmente a abandonou. Quando começam a ir em direção ao navio, Saito corta um dos braços do golem, mas ele rapidamente se regenera. Então Gish convoca seu próprio exército de cavaleiros golem para derrubá-lo. Quando seus cavaleiros são destruídos, Augusta e Tabitha aparecem para ajudar. Mas ao ver que a luta atraiu atenção indesejada, Longel decide ir embora e diz que só queria atrasá-los. Depois de pensar um momento, Saito corre de volta para o hotel para encontrar Louise, mas o gerente lhe diz que ela já saiu. Então ele pergunta a Gish onde está o navio. Nesse momento, ele voa sobre eles, deixando Saito confuso até que Augusta e Gish explicam que a nação para onde estavam indo, na verdade, flutua, razão pela qual eles tinham que esperar o momento perfeito para embarcar no dirigível. Assim que percebem que Louise e Wards não estão por perto, Saito corre até a borda e grita o nome dela. Ela ouve, mas tem dificuldade para ver qualquer coisa, já que eles já estão tão longe, e quando Wards percebe, ela jura que estava apenas verificando e concorda em se tornar sua esposa. Minutos depois, Saito conta aos outros o que Longel disse antes de sair correndo e diz que eles têm que salvar Louise, mas Augusta lembra a ele que não podem fazer nada até que outro navio chegue. No momento seguinte, algo força o solo para cima, então Gish se prepara para outro ataque de golem antes de perceber que é apenas seu familiar. Naquele momento, Wards e Louise acabaram de brindar ao casamento, mas quando ele começa a perguntar se ela sabe onde está o príncipe Wales, ela se recusa a dizer qualquer coisa e lhe informa que Henrietta a fez prometer manter segredo de todos. Depois que ele afirma estar bem com isso e sai, ela passa o resto da noite se convencendo de que casar com ele é a coisa certa a fazer. No dia seguinte, eles finalmente chegam ao reino flutuante de Albion e encontram a capela abandonada sobre a qual Henrietta a informou. Mas assim que colocam o pé lá dentro, um grupo de cavaleiros o cerca. Wards então explica de onde eles vêm, mas o comandante se recusa a acreditar nele, porque nenhum forasteiro deveria saber onde fica a capela. No entanto, quando Louise lhe mostra o anel que Henrietta lhe deu, ele tira a luva e aproxima o seu anel do dela para ativar a magia infundida em ambos. O príncipe Wales então tira o capacete e pede desculpas pela hostilidade antes de levá-la ao seu escritório, onde lê a carta que Henrietta lhe deu. Depois de entregar a carta sobre a qual ela estava preocupada, Louise pergunta se ele planeja se entregar aos nobres que estão levantando um golpe contra sua família. Inicialmente, ele diz a ela para se limitar a entregar cartas, mas ao perceber que ela está genuinamente preocupada, ele explica que há um grupo secreto manipulando os nobres inimigos e diz que tem que lutar até o fim para proteger sua nação. No caminho para fora, Wards aparece e sugere casar na capela, mas ela recusa e diz que precisam esperar até voltarem para casa. No momento seguinte, ele a agarra e diz que sua organização precisa dela, mas então ela lembra que é o mesmo grupo que Wales acabou de mencionar e recusa casar com ele. Ela então tenta escapar, mas Cromwell aparece e assume o controle de sua mente com o anel que roubou do espírito da água. Minutos depois, Wales começa o casamento, mas depois que Wards faz seus votos, Louise percebe o que está acontecendo e tenta resistir. Infelizmente, o poder do anel acaba sendo forte demais para ela, mas Saito finalmente aparece e chama o nome dela até que o feitiço se quebre. Wards pergunta imediatamente como ele os encontrou, então ele explica como o familiar de Gish rastreou o cheiro do anel de Louise. No momento seguinte, Wards esfaqueia Wales no coração, mas antes de entrar na luz, ele entrega seu anel a Louise e lhe deseja sorte. Ao ver isso, Saito imediatamente tenta atacar, mas Wards facilmente o derruba e diz que Longueville deveria tê-lo derrotado. Quando tenta convencer Louise a se casar com ele novamente, Saito se levanta e ativa completamente suas habilidades, o que dá a Tillfinger uma transformação instantânea no processo. Com seu nível de poder no máximo, ele bloqueia facilmente todos os ataques de Wards e finalmente acerta um golpe poderoso. Mas Wards consegue se levantar e mostra a carta de Henrietta antes de incendiar a capela e partir. No momento seguinte, uma viga do teto se desprende e quase atinge os pombinhos, mas Augusta e Tabitha os resgatam. Apesar disso, Louise fica emocionada com a traição de Wards, então Saito a lembra de sua lealdade com um beijo.
Cedo no dia seguinte, Louise vai ver Henrietta e dá a má notícia antes de perder o controle de suas emoções, mas Henrietta também desaba. Então elas passam um tempo se consolando. Na academia, mais tarde naquela manhã, Louise interrompe Kohlberg obtendo permissão de Osman para uma missão importante, e após ele sair, ela entrega a Osman um relatório de tudo o que aconteceu. Depois que ele diz para ela descansar, ela pergunta sobre o vazio, pois Cromwell disse algo sobre ela ser a única com esse poder antes de mexer com sua cabeça. Osman então a impede de terminar a história e diz que isso deve significar que Saito é realmente o lendário Gandalf. Logo depois, ela tenta se trocar, mas ele aparece de repente com a roupa dela, então ela se esconde e pergunta por que ele demorou tanto para terminar. Quando ele começa a discutir como de costume, ela começa a se perguntar como ele pode agir tão normalmente depois do beijo que compartilharam, mas então ele a aconselha a se animar considerando tudo que ela acabou de passar. Isso faz com que ela pense que talvez haja esperança para sua vida amorosa, até que sua armadura do enredo cai. Momentos depois, ela percebe que a faixa foi rasgada e pergunta como, mas ele afirma não ter ideia antes de se lembrar de que a rasgou enquanto lavava alguns dias atrás. Ele então tenta explicar, mas ela de repente pega o chicote para lhe ensinar boas maneiras e diz que ele deveria prestar mais atenção nas coisas dela. Quando ele se recusa a aceitar a punição e lembra a ela que só está fazendo tudo isso porque não tem escolha, ela diz para ele ir embora se realmente não gostar. Quando ele imediatamente concorda em sair, ela o ataca com um travesseiro e em vez de revidar imediatamente, ele caminha até o banheiro e desconta a raiva em seu pé. Ele então tenta entender por que de repente a beijou, mas Siesta aparece para lhe dizer que estará voltando para sua aldeia para o feriado. Depois de se lembrar repentinamente do que ela disse sobre o avô dela ser de outro mundo, ele pede todos os detalhes. Ao mesmo tempo, Gish implora a Augusta e Tabitha que o ajudem a dizer a Margarita que ele estava em uma missão com elas, porque agora ela acredita que ele foi encontrar uma nova amante. Assim que Augusta lhe diz para parar de agir como se fosse leal, eles ouvem Siesta contando a Saito sobre 2 dragões e decidem escutar a conversa deles. Siesta então conta a Saito que seu avô e outra pessoa apareceram de repente do nada em um dragão. Mas enquanto o outro cara escapou pelo eclipse, ele caiu e o dragão acabou sendo uma relíquia mantida em sua aldeia desde então. Depois que Saito pergunta se ela pode levá-lo à sua aldeia, Augusta também decide segui-los para ver o dragão. Pouco depois disso, Louise decide ir se desculpar por ter se descontrolado, mas assim que tenta encontrá-lo, ela o vê saindo a cavalo com Siesta, e imediatamente vai perguntar a Marteau para onde ela poderia estar indo. Horas depois, Saito e Siesta chegam aos arredores da vila dela, mas quando ela se oferece para apresentá-lo aos seus pais, ele pergunta se é realmente uma boa ideia, já que eles podem interpretar de forma errada. Ela então pede desculpas por tentar impor e sai correndo para encontrar a localização do dragão, enquanto ele e Delfinger falam sobre como ela é muito melhor que Louise. Vários minutos depois, Siesta retorna com um mapa para o local onde o dragão estava escondido. Mas justo quando eles tentam partir, Augusta aparece e pede para se juntar à caça ao tesouro. Quando Gish diz que isso pode ser a única forma de compensar o quão inútil ele foi em Albion, Saito se pergunta o que aconteceu depois que Wales foi morto. Enquanto isso, Cromwell acaba de transformar todos os civis da nação em seus marionetes para que possam travar guerra contra Tristane. De volta à vila de Siesta, o grupo acabou de localizar uma caverna secreta que deve levar ao dragão. Mas depois de dar alguns passos para dentro, eles ouvem passos e se preparam para uma luta. No momento seguinte, são atacados com raios, mas Saito contra-ataca antes de reconhecer a voz e ver Colbert com Louise. Enquanto ele explica sua expedição para também encontrar o dragão, Saito e Louise continuam suas discussões tóxicas até Delfinger dizer que todos já foram embora. Momentos depois, todos saem da caverna e veem o que parece ser um hangar abandonado. Mas enquanto Colbert trabalha para quebrar o cadeado, Saito nota uma lápide e fica chocado ao ver inscrições japonesas escritas nela. Assim que Colbert destranca a porta, todos entram e Saito mais uma vez luta para acreditar em seus olhos ao ver que o suposto dragão é na verdade um jato de combate. Assim que ele explica que é do seu mundo, Colbert diz que há uma maneira para ele voltar para casa, pois a única razão pela qual o avô de Siesta ficou preso foi porque ele não conseguiu voar para o eclipse a tempo. Ao ouvir isso, Louise fica triste ao perceber que ele realmente a deixará em breve. Naquele momento, Henrietta acaba de contar à mãe sobre a carta que Watts roubou e pede desculpas por falhar com seu país. Mas Marianne diz para ela parar de fingir que ainda não está triste pela morte de Wales. Henrietta então desaba em seus braços antes que um guarda entre correndo para avisá-la sobre a guerra que Cromwell está planejando. A essa altura, Osman e Colbert já transportaram um jato de combate para a academia, então Saito entra para descobrir os controles e aprende que sua habilidade lhe dá domínio instantâneo sobre qualquer arma. O momento seguinte, ele nota que Louise está olhando para ele, e depois que ela sai furiosa para esconder como se sente mal, Gish chega para contar a ela sobre a guerra. Horas mais tarde, Cromwell finaliza seus planos com Wards e Longview e decide lançar um ataque em grande escala em 3 dias, porque o eclipse daquela noite aumentará o poder do anel.
De volta a Clisthane, Saito acabou de dizer a Louise que ele pode ir embora para sempre na noite do eclipse, mas em vez de dizer a ele como realmente se sente, ela age como se isso não fizesse diferença para ela. Então ele sai irritado. Ao pôr do sol, Delfinger percebe que ele ainda está chateado e pergunta se ela realmente significa tanto para ele, mas ele nega e se prepara para dormir. Enquanto isso, Osman acabou de reunir toda a academia para lhes contar sobre a guerra, já que teriam que fechar até que ela terminasse. Assim, a maioria dos estudantes começa a fazer planos para voltar para casa. Guiche então usa isso como uma oportunidade para se destacar, prometendo ficar e lutar. Mas Margarita diz para ele parar de agir como se ele tivesse escolha nisso. Quando Augusta pergunta a Louise se ela também vai embora, ela lembra que nunca fugiu de uma luta e volta para o quarto para se despedir de Saito. No dia seguinte, ele encontra um bilhete ao seu lado e tem dificuldade em entender o idioma. Então, ele o mostra para Delfinger, que diz que Louise finalmente o libertou. Ele imediatamente sai correndo para encontrá-la, e depois de mostrar a carta para Augusta, ela se lembra do que Louise disse na noite anterior e lhe diz que provavelmente ela foi ver Henrietta. Horas depois, ele pergunta a Delfinger se tem algum plano para depois da noite do eclipse, mas Delfinger diz que provavelmente acabará em outra loja de armas. Saito então começa a pensar se retornar a um mundo governado por Jens é a decisão certa, e relembra tudo o que viveu com Louise. No dia seguinte, Siesta se junta aos moradores de sua cidade para os exercícios habituais. Mas assim que ela percebe que não conseguirá se despedir de Saito, o navio de Cromwell entra em seu espaço aéreo enquanto seu exército se prepara para lançar um ataque em grande escala. Horas depois, Henrietta promete salvar sua nação mesmo que seja a última coisa que faça. Então, sua mãe oferece algumas preces de boa sorte antes de começarem a sair. No dia seguinte, Augusta e Tabitha vão se despedir de Saito, mas depois de trazer vários barris de gasolina que conseguiu criar, Colbert conta a ele sobre a guerra. Momentos depois, eles terminam de carregar o jato, então Saito rapidamente o liga e pede ajuda a Tabitha para decolar, já que não tem espaço suficiente para uma pista adequada. No entanto, assim que ele decola, Tabitha decide se juntar à luta. Então Augusta cancela seu plano de férias. Enquanto isso, Henrietta acabou de levar seu exército para a linha de frente e os lembra de seguir os planos de batalha. Mas acaba sendo inútil, pois os Cavaleiros Dragão de Cromwell facilmente derrubam os Cavaleiros Grifo de Henrietta. Os cavaleiros regulares então tentam atacar, mas os canhões de plasma do navio eliminam um esquadrão inteiro em segundos, deixando os outros sem escolha a não ser se reagrupar. Nesse momento, eles veem que o eclipse acabou de começar. Então Louise procura por Saito e o vê entrando em seu espaço aéreo com um jato. Em vez de se concentrar em sua fuga, ele começa a derrubar todos os Cavaleiros Dragão para ajudar na luta. Então, Wards e Longueville decidem se juntar à batalha também. Assim que Saito derruba o último Cavaleiro Dragão, Wards aparece em uma nova espécie conhecida por sua alta velocidade e desvia facilmente das armas do jato antes de lançar seus próprios ataques. Enquanto Saito se concentra em bloquear, Longueville invoca seu golem para enfrentar Guiche e as garotas e promete garantir que eles paguem por colocá-la na prisão. Guiche imediatamente tenta correr, mas Tabitha o segura e pergunta se ele se lembra da aula de alquimia com a senhorita Chevreuse. No momento seguinte, ele cobre Longueville e seu golem com pétalas de rosa. Mas ela começa a rir até ele transformar tudo em óleo. Depois que Augusta a ilumina, o golem se despedaça e ela tenta escapar novamente. Então Guiche a persegue. Louise então os alcança, mas percebe que Saito começou a ser atingido. Assim, ela se junta às garotas para ajudá-lo, e espera até que ataquem o dragão veloz antes de saltar em direção ao jato. Com a ajuda de Tabitha, ela sobe na cabine com Saito e admite que nunca quis que ele partisse. Mas então Wards os alcança novamente e retoma seus ataques. Quando Saito promete proteger Louise, não importa o que aconteça. Ela finalmente aceita seus sentimentos por ele e desperta seus verdadeiros poderes ao absorver alguns dos dele. Ela então se levanta para recitar um encantamento e Saito se concentra em manobras evasivas até que ela libera uma explosão ofuscante que obliterate a frota inteira de Wards e Cromwell em um instante. Momentos depois, ele vê Augusta e Tabitha e tenta ganhar controle de suas mentes com o anel, mas Guiche o derruba e pede desculpas por não ter capturado Longueville. Enquanto isso, Saito, que acabou de cair com o jato, espera Louise acordar antes de dizer que talvez fique por um pouco mais de tempo. Depois de chamá-lo de estúpido por errar o tiro, ela o beija, mas afirma que foi apenas para renovar o contrato de mestre e servo. Dias depois, a vida volta ao normal na academia, e depois de horas procurando, Louise encontra Saito conversando com Siesta e relembra-o de que é ela quem manda no relacionamento deles. Será que Saito algum dia conseguirá se apaixonar em paz, ou ele continuará atraindo problemas enquanto lida com a atitude tóxica da Louise? Comente parte para a próxima parte, e não se esqueça de ativar as notificações depois de curtir para ver nosso próximo resumo. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.